Mateus, capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 12. Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou onde havia nascido Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai, para que também o vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela lhes tinha visto no Oriente, ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo-o, a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados no sonho, para não voltarem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Deus querido, nós lemos a tua palavra, e do Senhor queremos neste momento a iluminação e a unção do teu Espírito para compartilhar. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse texto bem conhecido para poder pensar acerca do seguinte tema. Muito obrigado. Atitudes tomadas em relação ao nascimento de Cristo. Quero desenvolver aqui algumas atitudes aqui no texto, tomadas por alguns personagens aqui, acerca do nascimento de Cristo. Ora, o texto que nós lemos fala do nascimento de Cristo, ou seja, o primeiro advento de Cristo a este mundo, inaugurando assim o seu reino nessa dimensão. Ele assim inaugurou. Seu nascimento começou a inaugurar o reino. Quando ele começou a pregar, ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino do Senhor houvera chegado. Essa chegada do Messias, do ungido de Deus, do Cristo manado, nós já falamos sobre isso aqui, era guardada com expectativa pelos tementes a Deus do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento culminava em Cristo. Todo o Velho Testamento apontava para Cristo. Todos, inclusive os rituais, os sacrifícios, o serviço prestado no templo, ele apontava verdadeiramente para Cristo, apontava-se para o Senhor. E o Velho Testamento está recheado de profecias que descrevia a chegada do Messias. Isaías, por exemplo, diz que ele nasceria de uma virgem. Nós até cantamos agora há pouco Isaías 9, 6, que diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Deus da paz. Aí Isaías 7 menciona que a virgem dará à luz um filho,
e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O profeta Miqueias, inclusive citado neste texto que lemos, ele diz o lugar do nascimento de Jesus e o apresenta como eterno. Capítulo 5, verso 12 de Miqueias: e tu, Belém, posto que pequeno entre as maiores entre as cidades de Judá, de ti será aquele que há de guiar Israel, de cuja saída são desde a eternidade. Mostra que Cristo viria, mostra onde ele haveria de nascer, e mostra também que este Cristo é desde a eternidade, mostrando-se de fato o Senhor. O fato é que a vida do Senhor Jesus trouxe uma nova razão de ser para a humanidade. Ele veio, segundo o próprio texto mostra, para poder trazer salvação a todo aquele que nele crê, aquele que valoriza a sua vida como base pela sua salvação. Aliás, o seu nome chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é salvação. Jesus salva, e ele veio para poder nos salvar. Ele veio para poder ministrar salvação ao homem perdido no pecado, ao homem que sem Cristo está perdido, mas com Cristo pode ter uma nova razão de viver. Agora, queridos, aproveitando o texto aqui, nós percebemos que houve algumas atitudes diferenciadas em relação ao nascimento de Cristo, enumeradas no texto. Eu encontrei algumas aqui. Uma primeira atitude aqui foi a de Herodes. Herodes ficou perturbado. O versículo número 3, ele diz o seguinte: o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Herodes ficou perturbado com o nascimento de Cristo. Ele afligiu-se com a ideia de um rival em potencial para o seu trono. Afligiu-se. Ele ficou preocupado que alguém iria tomar o seu trono, e naquele caso, como Herodes era estrangeiro, estava a serviço de Roma, estava nascendo o guia de Israel, o Deus de Israel, e assim ele se perturbou. Caso esse novo príncipe ganhasse o coração do povo, o seu governo estaria arruinado. Essa era a situação. E sendo estrangeiro, Herodes era odiado pelo povo sobre quem governava. Então, diante disso, ele fica perturbado. O temor espalhou-se, diz o versículo ali, que ele perturbou-se, e com ele toda Jerusalém perturbou-se com ele. Versículo 3. Toda Jerusalém. É fácil entender a razão dessa agitação entre o povo. Por que isso? As pessoas que habitavam em Jerusalém estavam familiarizadas com as atrocidades que Herodes era capaz de cometer, temendo do mundo. Então eles já sabiam. Por isso que Jerusalém também se perturbou naquele momento. Ele bem que poderia decretar o massacre de centenas ou milhares de pessoas. Herodes era capaz de fazer isso. O temor experimentado por Herodes finalmente o levou a mandar matar todos os meninos que havia em Belém de 2 anos para baixo. Mandou matar todos. Assim era a situação desse Herodes. No próprio capítulo 2, verso 16, fala isso. Tal ato tão hediondo estava de acordo com o seu caráter insensível. O fato é que Herodes ficou perturbado. A figura de Herodes que busca matar o menino Jesus contrasta com a adoração dos magos, que nós vamos verificar daqui a pouco. Herodes representa o poder mundano. Herodes representa a oposição ao reino de Deus, a oposição à obra do Senhor. A história dos magos serve como um lembrete de que o verdadeiro poder e a autoridade residem em Jesus Cristo. Mas Herodes representa
perverso, aquele que se perturba naturalmente ao pensar no Senhor dos Senhores e Deus dos deuses. Muitas vezes, meus queridos, nesta noite, muitas pessoas também hoje ficam perturbadas com o Natal, ficam perturbadas com o nascimento de Cristo. Isso acontece, meus amados, quando vem a Cristo como um rival em potencial para o trono das suas vidas. Muitas pessoas, elas são elas mesmas, mas ninguém. Elas se sentem que estão no lugar, que estão, na verdade, entronizadas em si mesmas. Se sentem todas poderosas, às vezes por causa de posições sociais, às vezes por causa de uma função de coisas. Hoje nós vemos muita palavra empoderamento. Empoderamento. E esse empoderamento leva muitas pessoas a se sentirem que elas tudo podem e não precisam de Cristo. E não necessitam de Cristo. E inclusive o chamado pelas feministas de empoderamento feminino leva a dizer assim: meu corpo, minhas regras. E é capaz até de matar um ente querido que está no ventre. É capaz de fazer isso. Então, de fato, meus queridos, muitas pessoas ficam perturbadas. Isso é perturbação. Vem Cristo como um rival do trono da sua vida. Muitas vezes não é Jesus que está no trono, muitas vezes é o ser humano que está no trono. Alguns assim acham. Elas também se perturbam quando entendem o que significa verdadeiramente o seguir de Cristo. A pessoa se perturbando assim. Finalmente se perturbam quando ouvem o desafio para suportarem a cruz e serem seus discípulos. Muitos não querem Cristo como Senhor. Muitos querem as bênçãos de Cristo, mas não querem o Cristo da bênção. Muitos querem a salvação em Cristo, mas não querem Cristo como Senhor. E assim ficam perturbados, porque se sentem senhores da sua própria vida. O mundo age assim: a vida é minha, eu faço o que quero o que quiser. Não tem nada a ver. O Herodes representa essa classe de pessoas. Herodes ficou perturbado. E quanta gente com o coração sensível, quanta gente vive um tipo de situação assim de perturbação na alma. Perturbadas porque não experimentaram a paz de Cristo no seu coração. Perturbadas porque não experimentaram o refrigério de Cristo na sua alma. Cansados, sobrecarregados, perturbados. E aí vem Jesus e diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 3, 19, no seu discurso, ele disse: arrependei-vos, para que chegue o tempo do refrigério e da presença do Senhor. Refrigério na alma. Refrigério na alma tira a perturbação. Tira a ausência de paz, que a ausência de paz é a perturbação. E nós ficou perturbado. Quanta gente perturbada hoje. Então, a primeira atitude que eu destaco nesse texto é de Herodes, que ficou perturbado. A segunda atitude que eu destaco nesse texto foi dos líderes religiosos. Eles agiram com indiferença. Os líderes religiosos agiram com indiferença. Versículos de números 4 a 6, nós vemos ali: e congregados, Herodes mandou chamar, quando ficou sabendo do nascimento do rei, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta:
E tu, Belém, que é ajudado, de modo nenhum és a menor das capitais de Judá, porque de ti será o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Herodes perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Verso 4. Eles deram uma resposta correta, citaram a profecia de Miqueias, apontaram Belém como sendo o local glorioso do nascimento, porém recusaram-se a buscar o Cristo por si mesmos. Recusaram-se a buscar por si mesmos. Nem mesmo iriam a Belém a ver se essas coisas eram assim. Então os líderes religiosos daquela época agiram com indiferença, com insensibilidade. Os magos disseram: olha, nós vimos a estrela, viemos adorá-lo, e eles não se importaram com isso. Eles estavam com a consciência cauterizada. O orgulho e a inveja fecharam seus corações para a luz verdadeira que alumia todo homem, conforme está em João 9. Eles consideravam as novas trazidas pelos magos como fanatismo e indignas de atenção. Essa foi a consideração dos religiosos. Seu orgulho e obstinação cresceram até culminarem em decidido ódio contra o Salvador. Os líderes religiosos, depois de Cristo iniciar o seu ministério, pregaram, tentaram naturalmente muitas vezes contra ele, buscando ocasião para matar. E fora a religiosidade da época, os líderes religiosos, que também, queridos, levaram Cristo à crucificação e mataram, por inveja, por indiferença, e até mesmo preocupados com as suas próprias posições. Socorreram e subiram na mesa. De certa forma, fizeram até mesmo com Herodes, quem sabe até pior, porque conheciam as Escrituras. Conheciam as Escrituras. O orgulho e a inveja fecharam seus olhos. Meus amados, muitas pessoas ainda hoje reagem com indiferença à mensagem de Natal. Não vê valor algum. Muitos aproveitam a data para reunião familiar, nada contra isso, é muito gostoso, é muito importante. A minha família reúne também, é muito bom a gente se reunir. Mas muitos deles são por isso. O próprio Cristo do Natal, ele não é convidado para muitas festas. Muitas festas regadas à bebedeira, muitas festas regadas a orgias, muitas festas regadas ao pecado de modo geral, indiferentes àquilo que de fato aconteceu no Natal há 2000 anos atrás. Quanta gente diferente. Muitos ainda celebram o Natal sem Cristo, não procuram o Salvador. Natal é festa, Natal é presentes, Natal é uma porção de coisas, mas o Salvador fica esquecido, porque estão indiferentes à fé em Cristo, são céticos, são incrédulos, indiferentes à fé em Cristo. Eu nesse texto encontro a atitude dos líderes religiosos. Natal hoje, com muita frequência, é símbolo de Papai Noel, de compras, de presentes, de festas e tudo mais. Menos em Cristo. Mas uma terceira reação que eu vejo aqui nesse texto, para poder fechar com chave de ouro. A reação dos magos foi de adoração. A reação de Herodes foi de estar indignado, perturbados. Herodes perturbou. Os líderes religiosos foram indiferentes a tudo isso, mas os magos adoraram. A reação dos magos foi de adoração. Os magos vieram do Oriente, uma região que representava as terras além do mundo conhecido pelos judeus.
você de longe. Sua jornada simboliza a busca universal por Deus e a natureza universal da mensagem de Cristo. Embora os judeus se sentiam exclusivistas, entendendo que o Cristo viera só para eles, mas vieram os magos do Oriente, que foram tocados para vir, para poder mostrar que a mensagem de Cristo é universal. Essa passagem destaca a natureza universal do cristianismo, que não se limita ao povo judeu. Essa passagem destaca a natureza universal do cristianismo, que não se limita de fato ao povo judeu. O termo Oriente, nesse contexto aqui, é bastante vago e pode referir-se a várias regiões daquela época. Era de um lugar distante, viajaram muito para chegar ali. Pode ser, por exemplo, pode ter vindo, por exemplo, da Pérsia, alguns mencionam isso. Uma das teorias mais comuns é que os magos eram persas, pois a palavra persa, a atual Irã, era um centro de estudos astronômicos e religiosos na época. Os magos persas eram conhecidos por seus conhecimentos em astrologia e interpretação de fenômenos celestes. Então poderia ser a Pérsia. A Bíblia não fecha a questão de onde era, os magos do Oriente. Mas poderia ser uma outra possibilidade, que eles tivessem vindo da Babilônia. Não é? Essa possibilidade é que os magos vieram da Babilônia, uma antiga cidade da Mesopotâmia, também conhecida por seus avanços em astronomia e astrologia. Mas havia ainda também a ideia de que pudesse ter vindo da Índia. Algumas tradições associam os magos à Índia, devido à sua antiga tradição indiana de sabedoria e conhecimento astrológico. De qualquer desses lados, até chegar a Jerusalém e a Belém, certamente viajaram muito, tocados naturalmente pelo nascimento do Senhor Jesus. Tocados. A visita dos magos, meus queridos, é frequentemente associada à celebração cristã que marca a manifestação de Deus nos gentios, representados pelos magos. Os magos são apresentados como buscadores da verdade. Guiados por uma estrela, eles empreenderam uma longa jornada para encontrar o Rei dos Reis. Essa busca simboliza o desejo humano de encontrar significado e propósito para a vida. Isso os magos ensinam. Buscar significado e propósito para a vida. Sozinhos, eles partiram de Jerusalém. Não sabiam como os pastores que foram informados pelo anjo. Os pastores tinham informado lá. Falamos sobre isso semanas anteriores. Chegando a Belém, não encontraram nenhuma guarda real protegendo o recém-nascido rei. Não encontraram. Nenhuma grande autoridade terrena estava presente ali. Jesus estava deitado numa manjedoura. Aliás, nós falamos um dia desse aqui, que o fato de Jesus estar numa manjedoura foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dando acesso a todas as pessoas. Todos têm acesso a eles, pobres e ricos. Os magos talvez representassem uma classe social mais elevada, os pescadores uma classe social mais simples, mas todos na verdade tinham acesso a ele. Talvez se tivesse nascido num palácio, tivesse nascido num palácio, só a elite teria acesso, mas todos tiveram de fato acesso. Rei dos Reis foram colocados no posto para animais. Mas apesar de tudo isso, quando viram o menino, quando os magos viram, diz lá Mateus 2,11, prostrando-se ou adoraram. A atitude dos magos foi atitude de adoração. Através da humilde aparência exterior de Jesus, eles reconheceram a presença da divindade.
e deram os seus corações como seu Salvador, apresentando então as suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Eram naturalmente coisas valiosas naquele tempo, de muito valor. Alguns especuladores que inclusive indicam que quando Jesus foi levado por José e Maria para o Egito, fugiu de Herodes, aqueles pertences, aqueles bens serviram para sustentar-los lá, durante aquele período, sustentados lá durante aquele tempo. Os presentes também que levaram a Jesus, ouro, incenso e mirra, possuem significado simbólico. Ouro como reconhecimento da realeza de Cristo, incenso como oferenda a um Deus, e Cristo era Deus, e mirra como alusão à sua humanidade e sofrimento futuro. Era justificado naqueles presentes. A prostração dos magos diante de Jesus é um ato de adoração. Eles reconhecem em Jesus a divindade e a realeza, oferecendo-lhe os mais preciosos presentes. Essa cena expressa a fé e a devoção que os cristãos devem ter em Cristo. Exemplo que devemos seguir: não de Herodes, confuso e perturbado, nem dos líderes religiosos insensíveis, mas a atitude dos magos, que na verdade apresentaram a adoração. E nesse caso tipificam os verdadeiros cristãos, aqueles que de fato esperavam por Cristo e hoje estão em Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Os cristãos verdadeiros sempre responderão ao Natal com louvor e ação de graças. É por isso que estamos aqui glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Eles cantarão um cântico cheio de significado. Quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, a alma convertida em todo o movimento do Senhor. Glorifica ao Senhor. Canta porque reconhece que a promessa de Deus se tem cumprido em sua experiência. Reconhece que a sua transgressão foi perdoada e o seu pecado foi coberto. Eles orarão com o coração cheio de agradecimento. Os verdadeiros cristãos, tipificados pelos magos, oferecerão seus talentos, oferecerão seus dons, oferecerão sua generosidade, oferecerão um culto vivo, santo e agradável a Deus. A atitude dos magos foi de adoração. Queridos, eu concluo esta palavra dizendo que Mateus 2, 1 a 12 é um texto rico em significado e beleza que continua a inspirar, desafiar os leitores ao longo dos séculos. A história da visita dos magos nos convida a refletir sobre a natureza de Deus, a busca por significado e a importância da fé. A natureza de Deus. Aliás, entre os ofícios de Cristo, ele era profeta, sacerdote e rei. Natureza, inclusive divina no Senhor. A busca por significado e a importância da fé. É um relato que transcende as barreiras culturais e temporais. O Cristo vivo que deve ser adorado não ficou restrito apenas a Jerusalém. Enquanto ele rodou neste mundo aqui, ele ficou restrito àquela região lá. Pregou em Jerusalém e nas cidades ao redor. Mas ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e seríamos testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins do mundo. Esta mensagem não ficou só em Jerusalém. É por isso que Jesus disse em Lucas 12 que aqueles que o seguiriam
fariam as obras que ele fazia, e fariam maiores ainda, porque ele iria para o Pai. Muitos confundem esse texto, levando num contexto diferente. E um de nós pode fazer obra miraculosa maior do que Cristo fez. Aliás, tudo que acontece é Cristo, nós somos apenas instrumentos. Mas nós podemos fazer a obra maior no sentido da expansão da sua obra, no sentido da pregação da sua obra, dos seus trabalhos. O Cristo humano esteve restrito ali. Nós podemos estar em todo o mundo pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, este Evangelho, esta fé, ela transcende as barreiras culturais e temporais, oferecendo uma mensagem de esperança e salvação a todas as pessoas. Herodes reagiu ao nascimento de Cristo com ira. Os líderes religiosos consideravam as novas de grande alegria mera superstição. Apenas os magos, aqueles que eram considerados pagãos, receberam o rei divino no coração. E nós fechamos essa palavra com a seguinte pergunta: como você reage nesta ocasião? Você deixará que Cristo renasça em seu coração? Você deixará que Cristo de fato ministre ao seu coração? Ou você, à luz da palavra de Deus, você age com ira, enquanto a gente age com ira? Ou você reage com indiferença, enquanto a gente reage com indiferença? Você quer reagir com adoração, glorificando, exaltando, bendizendo, rendendo graças ao Senhor dos Senhores e Deus. Convido você, aqui presente neste tempo, você que nos acompanha na transmissão, a de fato reagir ao Natal de Cristo com adoração, sabendo que aquele que nasceu é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Que Deus em Cristo nos abençoe, rico e abundantemente. Amém? Vamos ter vamos orar mais uma vez neste momento. Oração. E gratidão a Deus por Cristo ter vindo. Oração de clamor ao Senhor por nossas necessidades. Oração de intercessão pelo mundo indiferente. Oração de intercessão por aqueles que agem com ira contra o Evangelho. E oração pedindo que levantem mais adoradores na obra do Senhor. Ó Deus, quanta gente age com ira diante da obra do Senhor, com irritação. E nós vemos isso neste tempo que vivemos hoje, agindo com oposição à tua obra, assim como Herodes reagiu naquele tempo, perturbando-se com ele toda Jerusalém. Quantos agem com diferença com os líderes religiosos, que sabiam até o lugar onde Cristo havia de nascer, mas foram indiferentes à mensagem dos magos. E o Deus pedindo para esse, nós pedimos nesse momento que o Senhor toque os seus corações, inclusive aqueles que estavam entre os nossos familiares, Pai querido, que às vezes se iram com mensagem santa, que estão sob o serviço do mal. Nossos familiares que são também indiferentes, bendito Deus, ao tão grande amor, a tão grande salvação. Mas, ó Deus, bendito que o Senhor levante mais adoradores,
pessoas que são sensíveis, que não se iram, não são indiferentes, não ficam irritados, não se perturbam, mas que, ó Deus bendito, glorifique o nome dos céus do Senhor. Oh, Pai querido, que a lição dos magos possa, na verdade, a atitude dos magos possa mexer conosco e nos levar a esse espírito verdadeiro de adoração. Bendito seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Nós oramos neste momento com espírito de louvor e adoração, e desejando, ó Deus bendito, que toda a terra cante ao Senhor e louve ao Senhor. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Quero convidar os irmãos na música para o conjunto. Eu quero neste momento desejar que Deus dê a você que está aqui nesse santuário e a você também que nos acompanha na transmissão um Feliz Natal, um Natal abençoado, um Natal em que você não seja indiferente, um Natal em que você não seja